Olá! Seguindo os nossos estudos sobre alguns temas espíritas, hoje nós vamos saber quem é Allan Kardec e a sua importância na doutrina espírita. Allan Kardec não nasceu Allan Kardec nesta encarnação que estamos estudando. Ele nasceu Hippolyte Léon Denisard Rivail, um francês que foi para a Suíça estudar pedagogia no Instituto Pestalozzi, até hoje reconhecidamente importante na Revolução Educacional da Alemanha e da França. E ele saiu desse Instituto Pestalozzi como um dos seus mais brilhantes pupilos. Voltou para a França, começou a lecionar. E como pedagogo ele ficou muito famoso. Ele era poliglota, falava diversas línguas e escreveu diversos livros. Ele dava aula de matemática, física, aritmética, química e com esses temas ele escreveu diversos livros e ficou reconhecido em sua área por essa dedicação que ele tinha à pedagogia. Em 1854, ele ouviu, como todas as pessoas na época ouviam, falar das mesas que estavam se levantando do chão e andando sozinhas. Mas ele não deu muito crédito naquela época. Nesse momento das mesas girantes, elas eram utilizadas assim como uma diversão. Digamos assim, as pessoas iam para o salão para ver aquele fenômeno das mesas girarem. E como ele era um estudante do magnetismo, naquele momento ele creditou aquilo ali ao magnetismo animal. Então ele não deu importância. No ano seguinte, um colega magnetizador disse a ele que as mesas agora não estavam só girando, elas estavam respondendo perguntas. E aí foi que despertou nele o interesse, porque ele pensou, para um efeito inteligente, eu preciso de uma causa inteligente. Então não era só o magnetismo animal que justificaria aquelas mesas estarem respondendo perguntas. Nas palavras dele, quando ele visitou, começou a ver esses fenômenos, nas palavras dele ele disse assim, abre aspas, foi aí que, pela primeira vez, presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam, em condições tais que não deixavam lugar para qualquer dúvida. Assisti, então, a alguns ensaios muito imperfeitos de escrita mediúnica numa ardósia, com o auxílio de uma cesta. Minhas ideias estavam longe de precisar-se, mas havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Eu entrevia naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei, que tomei a mim estudar a fundo. Já veja a importância que ele deu para isso daí e a partir daí ele realmente se aprofundou no estudo, desenvolveu a dinâmica científica para comprovar esses fenômenos e em 1857 houve o lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos e assim estava inaugurado o Espiritismo, termo inclusive criado por ele. Afinal de contas não existia isso antes e precisávamos de um neologismo, não só para o nome daquela doutrina, mas para muitas coisas como ele fala no Livro dos Espíritos. Obviamente, seu trabalho não parou aí, muito pelo contrário, ele trabalhou incessantemente desde esse momento à frente. Lançou não só o Livro dos Espíritos, mas outras obras, em especial, que se junta com o Livro dos Espíritos, os outros 4 livros que formam assim o Pentateuco Espírita, que são as 5 obras básicas, que é o arcabouço da nossa doutrina, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Mas, obviamente, ele trabalhou muito mais do que isso. E a primeira pergunta que a gente faz é se ele era Rivail, porque ele assinou, desde a primeira edição do Livro dos Espíritos, como Allan Kardec. Allan Kardec, ele foi informado que Allan Kardec era um nome que ele tinha utilizado em uma das suas encarnações como druidas. E no momento do lançamento do Livro dos Espíritos, como ele já era reconhecido pela sua obra na pedagogia, para não envolver os dois assuntos, ele resolveu se esconder atrás de um pseudônimo. Porque como ele já era famoso, muitas pessoas poderiam procurar aquela obra não pelo seu conteúdo, mas pelo seu autor, e não era esse o objetivo. O que se queria era a divulgação da obra em si. Então, por isso que ele usou esse pseudônimo de Allan Kardec. E a sua importância é tremenda. E por que a gente não chama Allan Kardec de o criador da doutrina espírita, e sim de codificador? Porque ele não criou, obviamente, a doutrina foi ditada pelos espíritos, mas ele codificou brilhantemente
tudo aquilo que ele recebeu. Imagine, em 1850 e tanto, em 1857 foi lançado, em 1855 ele começou os seus trabalhos, como não foi difícil e árdua a tarefa de fazer essa codificação. Não existiam os meios de comunicação que temos hoje, então ele recebia pacotes vindos de navios de diversos cantos do mundo, com aquelas comunicações, com aquelas informações mediúnicas, e ele compilou tudo, ele juntou de uma forma didática, trazendo à luz esse arcabouço que temos da doutrina espírita. Então foi um trabalho árduo que ele desenvolveu brilhantemente e obviamente cansativamente. E nesse caminho que ele traçou para se tornar, para trazer a nós essa doutrina, ele trouxe muita coisa boa e muita coisa ruim para si e acabou desencarnando em 1869 de um rompimento de um aneurisma, enquanto estava trabalhando numa obra que unia magnetismo e espiritismo. Então essa obra ficou inacabada e a gente ficou na dúvida do que é que vinha por aí, né? E para ver o nível de importância de Allan Kardec, de sensatez em sua oratória durante o desencarne dele no velório, Camille Flammarion o chamou de o bom senso encarnado. Então só uma pessoa com esse nível de bom senso e crítica seria capaz de trazer tão bem como ele trouxe todas essas comunicações dos espíritos. Obviamente o trabalho não está inacabado, o espiritismo é uma ciência e como ciência ainda se tem muitas coisas a se descobrir, mas a base, o nosso arcabouço, Allan Kardec deixou já prontinho ali para não ter dúvidas. E nas palavras de Humberto de Campos, para a gente entender a importância do nosso mestre Lyonês, né, como ele fala, ele diz assim: Allan Kardec, apagando a própria grandeza na humildade de um mestre-escola, muitas vezes atormentado e desiludido, como simples homem do povo, deu integral cumprimento à divina missão que trazia à Terra, que venhamos e convenhamos, não era uma missão fácil, inaugurando a era espírita cristã, que gradativamente será considerada em todos os quadrantes do orbe como a sublime renascença da luz para o mundo inteiro. Então é essa a importância de Allan Kardec, esse foi Allan Kardec. Eu lembro que tem duas coisas importantes sobre ele, na atualidade tem o filme, que foi lançado há pouco tempo, que é excelente, e mais excelente ainda que o filme, tem a biografia de Allan Kardec, de Marcelo Souto Maior, que conta detalhadamente todo esse trâmite, desde o conhecimento dele das mesas que giravam até o seu desencarne. Então vale a pena demais a leitura. Era isso que eu tinha para trazer hoje sobre Allan Kardec e nos encontramos no próximo vídeo.